Olá, que Deus os abençoe. É um prazer estar aqui com vocês nesta cúpula. GoPro Summit. Meu nome é Jennifer Sanchez e estou muito feliz por poder compartilhar este workshop com vocês hoje. O workshop que trago para este dia é chamado de Hands-on, experimentos, atividades e muito mais. Esse workshop foi criado para todos nós, professores que temos salas de aula e que às vezes têm tempo extra ou que também podem implementar sua aula para torná-la mais completa e fazer com que as crianças se integrem e se interessem mais por ela. E eles também podem ter em sua mente mais aulas. E não apenas tê-las gravadas em nossas mentes, mas vivê-las. Essa é a minha ideia com esse workshop. Por que usar essas atividades? Elas facilitam o aprendizado. Essas atividades permitem que as crianças participem ativamente do aprendizado, em vez de serem apenas ouvintes passivos. Quando temos nossa aula e as crianças apenas ouvem e ouvem e ouvem, muitas vezes elas se distraem com qualquer coisa. Então, o que queremos fazer com essas atividades é que elas se envolvam, prestem atenção e possam reter mais do que o tópico de hoje: promover a criatividade e a expressão. Os trabalhos manuais e projetos criativos dão às crianças a oportunidade de expressar sua compreensão das lições de uma forma única e pessoal. Isso as ajuda a conectar os ensinamentos às suas próprias experiências. Muitas vezes, quando fazemos trabalhos manuais, as crianças podem levá-los para casa, podem se lembrar da lição, e se você perguntar a elas daqui a uma semana sobre o que é esse trabalho, elas poderão dizer o que viram na lição. Portanto, o que queremos é que elas não apenas ouçam a aula e, quando saírem, esqueçam tudo o que aprenderam, mas que possam se lembrar dela mais tarde e aplicá-la. Se eles possam se lembrar depois e aplicar em suas vidas. Isso é o mais importante, que eles não sejam apenas ouvintes da palavra, mas que possam colocá-la em prática. Número 3. Incentive o trabalho em equipe e a comunidade. Os jogos e as atividades em grupo promovem a interação entre as crianças e incentivam a colaboração e o companheirismo. Às vezes, quando temos nossas aulas e apenas lemos a lição, apenas lemos a palavra de Deus, mas não nos envolvemos, não fazemos jogos, não fazemos nada em que elas possam interagir, elas não se conhecem. Então, quando eles começam a se conhecer, começam a trabalhar em equipe. Isso torna as aulas mais envolventes, mais divertidas e eles são incentivados a vir para a próxima aula. Porque muitas vezes, quando uma criança nova chega à aula e ela está sozinha, não conhece ninguém, pois não fazemos nenhuma atividade para que ela se integre. Então a criança simplesmente ela se sente excluída, deixada de lado. Se você, como professor, não a integrar, ela simplesmente não vai querer voltar para a próxima aula. 4. Adapte o aprendizado aos diferentes estilos de aprendizado. Cada criança aprende de uma forma diferente. Algumas são mais visuais, outras são mais movidas, outras são mais sinestésicas, outras são mais auditivas. Mas é por isso que temos de ter atividades diferentes para todas as crianças. Se sempre fizermos artes e artesanato, algumas crianças gostam muito, mas outras não. Se você colorir, algumas crianças gostam muito. Se você faz desenhos para colorir, algumas crianças gostam, mas às vezes as crianças mais velhas não gostam. Elas querem outras atividades mais empolgantes, como brincar, correr, fazer experimentos. Por isso, com este workshop, queremos que você possa fazer atividades mais variadas. 5. Tornar o aprendizado memorável. Experiências práticas e dinâmicas como experimentos ou jogos interativos são mais fáceis de serem lembradas do que simples explicações verbais. Como mencionado anteriormente, é melhor ter alguma atividade para que eles reforcem o aprendizado do que apenas ouvir o professor ler a história da Bíblia para eles. 6. Ajude-os a relacionar os princípios bíblicos com a vida cotidiana. Isso é muito importante porque o que queremos não é simplesmente que as crianças ouçam a mensagem de domingo ou do dia da semana que você ministrar, mas que elas possam vivê-la, que saibam que Deus é real, que Deus é seu amigo, que estará com elas aonde quer que forem, que pode ser seu refúgio quando estiverem tristes. Portanto, queremos que eles sejam capazes de aplicar.
a palavra do Senhor em sua vida diária para que possam vivê-la. Número 7, manter o interesse e a atenção. O fato de termos aulas mais dinâmicas ou mais atividades em que eles possam participar faz com que tenham mais interesse em ir às aulas. E quando isso acontece, eles vão querer continuar a frequentar nossas aulas dominicais com mais frequência. Quando não fazemos isso, as crianças simplesmente perdem o interesse e param de frequentar. Ou seja, não querem, preferem estar no culto ou preferem não ir à igreja. Então, o que queremos fazer é cuidar de nossas crianças e que elas sejam mais afirmadas na palavra do Senhor. E nós, com a palavra de Deus, tornamos as atividades mais divertidas. Queremos dar a palavra do Senhor, mas também queremos implementar um jogo ou uma atividade em que elas possam participar e trabalhar juntas. Número 8, incentive o desenvolvimento integral. O que queremos fazer quando ministramos nossas aulas, é claro, é, antes de tudo, dar a palavra do Senhor. Para que ela chegue ao coração deles e para que eles possam vivê-la. Mas para isso também precisamos que eles se conheçam. Jogos, quebra-gelos e atividades permitem que as crianças conversem e construam amizades. Número 9, reforce a mensagem. É quando damos um trabalho que fizemos com planejamento, as crianças o fazem na sala de aula, as crianças o fazem na sala de aula. As crianças o fazem na sala de aula, levam-no para casa e podem se lembrar da lição. Ou quando fazemos um jogo muito divertido em que podemos falar sobre a contagem das crianças, temos um livro. Temos um livro com jogos com versículos. Então, esses jogos fazem com que as crianças memorizem o texto bíblico mais rapidamente. Número 10, eles ajudam a construir um relacionamento positivo com a igreja. Quando as crianças gostam de frequentar a escola dominical, quando a tornamos divertida, quando fazemos com que se sintam parte dela e podem participar e brincar como um grupo de crianças, elas associarão a igreja a uma igreja. Elas associarão que a igreja é um lugar positivo, um lugar onde podem frequentar, onde se sentem amadas, onde se sentem ouvidas, onde sentem que podem ser elas mesmas, onde podem brincar com o grupo do Ministério Infantil, de modo que isso fará com que as crianças continuem a frequentar, a pedir aos pais para irem à igreja porque gostam, se divertem, aprendem e são cheias da palavra do Senhor. Agora, criei 5 sessões nesse workshop que você pode usar para o seu ministério infantil, para nutrir suas classes, para que suas crianças se divirtam. Bem, essas são apenas algumas ideias, mas há tantas agora, com todas as redes sociais. Lembre-se, professor, de que temos que estar atualizados nisso, porque nossos filhos estão um passo à frente e não queremos isso. Queremos estar com eles e aprender mais sobre o que eles estão interessados. E nós, como professores, queremos colocar isso em prática em nossas pequenas escolas bíblicas, em nossas aulas dominicais, para que eles não vejam um lugar chato, mas saibam que estamos atualizados, que somos professores divertidos, que ensinamos a palavra do Senhor com amor, mas que também podemos nos divertir durante esse tempo de aula. Eles não veem um lugar chato, mas sabem que estamos atualizados, que somos professores divertidos, que ensinamos a palavra do Senhor com amor, mas que também podemos nos divertir durante esse tempo de aula. Portanto, tenho 5 princípios básicos que usei nesse workshop, que são trabalhos manuais: experimentos, quebra-gelos, jogos e a ajuda das massas. Nos trabalhos manuais, coloquei mãos em oração. As crianças colocarão suas mãos em um papel e nós as marcaremos. E podemos fazer uma mão ou as duas, mas a intenção com esse artesanato é que as crianças aprendam a orar, que pouco a pouco nós as ensinemos que a oração é muito importante, que é a maneira pela qual podemos falar com Deus e interceder pelos outros. Portanto, se você puder fazer esse artesanato em uma de suas aulas, seria ótimo. A árvore das qualidades. Gosto muito desse artesanato porque podemos fazer com que as crianças vejam quais são suas qualidades. Às vezes é muito difícil para nós adultos vermos nossas qualidades, não é mesmo? Vemos mais os nossos erros. Mas como crianças, às vezes a mesma coisa pode acontecer com elas. Portanto, o que queremos é que elas vejam que são muito importantes para Deus e que podem colocar em cada folhinha as qualidades que têm. Se elas não conseguirem fazer isso sozinhas, podemos fazer um círculo, reunir mais crianças e pedir que cada uma diga uma das qualidades da outra e as escreva. Eu sou uma medalha especial.
Nesse artesanato, as crianças farão uma medalha que poderão pendurar e levar para casa, dizendo: eu sou especial e eu sou único. Porque é assim, irmãos e irmãs, Deus fez cada um de nós único e queremos que nossos filhos tenham isso gravado neles, que eles são especiais e únicos, que Deus os fez para um propósito e que Ele deu a vida por cada um de nós. Lâmpada, Deus guia meu caminho. Essa lâmpada serve para que as crianças se lembrem que Deus é quem nos guia, que sua palavra é a lâmpada para nossas vidas, que Ele está sempre conosco e que guia cada um de nossos passos. Vou lhes mostrar um experimento. Espero que possam fazê-lo comigo. Vou colocar os materiais. São coisas que vocês podem encontrar em casa. Portanto, se puderem procurar, podemos fazer juntos. Esse experimento se chama A Fé que Move Montanhas. Para isso, vamos precisar da pimenta, da água em uma tigela. Se houver várias crianças, elas podem fazer isso uma a uma. Você pode usar uma tigela de vidro menor. E vamos precisar de detergente líquido. Então vamos dizer que a pimenta representa o medo que às vezes temos, e vamos despejá-la na água. E o sabão representará a fé. Então, quando colocarmos o sabão em nosso dedo, poderemos contar 1. E colocar o sabão, podemos contar uma história para as crianças e dizer que às vezes podemos ter medos diferentes, como o medo do escuro. Mas com o sabão, que é a fé, podemos ter medo do escuro. Mas com o sabão, que é a fé, e saber que Deus está conosco, o que vai acontecer? Isso é afastado, todo o medo é afastado, todo o medo é afastado porque Deus está conosco. Massa clássica, não sei se você já fez isso antes, mas se não fez e se já fez, pode fazer de novo, certo? Nas aulas, gosto de usar esse tipo de massa, porque você pode contar a história bíblica e a criança pode formar as formas da massa. E a criança pode formar os personagens. Então, o que você acha de vermos como fazer isso? Para a massa, vamos usar uma xícara de sal, 2 xícaras de farinha de trigo. Água, 3/4 de água. 2 colheres de chá de óleo e aromatizante de água. Isso faz com que a massa não só tenha uma cor, mas também um aroma. Agora vamos usar essa assadeira e colocar a farinha e o sal e vamos mexer. As crianças adorariam fazer isso, mas se você não quiser fazer isso para não fazer bagunça, pode fazer em casa e simplesmente mexer. Você pode fazer isso em casa e levá-lo com você. Vamos? Colocar as 2 colheres de sopa de óleo. Vamos colocar as 2 colheres de sopa de óleo. E pouco a pouco vamos despejar a água. Despejando a água, mas agora vou despejar uma boa parte dela. Em seguida, vamos amassar a massa, de forma que fique mais grumosa. Pois está faltando água aqui, então vou acrescentar um pouco mais. Acho que vou precisar de mais água. Não se preocupe se você adicionar mais água. Mais água e ficar muito aguado, você pode adicionar mais farinha. Pensei que isso não fosse acontecer comigo, mas parece que vou precisar adicionar um pouco mais Adicionar um pouco de farinha porque é mastigável. E a ideia é que não grude. Esse material que tenho em minhas mãos não gruda. Então vou acrescentar um pouco de cada vez. Mais farinha. Acho que não preciso de muito.
Veja, quase não está grudando na assadeira. E também está grudando, menos em minhas mãos. E agora eu ainda não adicionei a água aromatizante, que será o nosso corante. Mas, bem, aqui minha mão está um pouco grudenta, mas não gruda mais. Agora nossa massa está pronta. Podemos dividi-la em bolas diferentes para cada criança. E quando você contar a história da Bíblia, elas podem criar os personagens, por exemplo. Se hoje eu for contar sobre a Arca de Noé, podemos fazer um pequeno... O barco do menino. Se você contar a história e pedir às crianças que façam seu próprio barco, você pode. Barco? Bem, a Arca de Noé não era um barco propriamente dito, então vamos fazê-la um pouco quadrada. Vamos fazer os dois personagens. Pem... Noé. O corvo. As mãozinhas. Bem, isso dá uma ideia para que você possa tornar suas aulas mais dinâmicas e divertidas. Para tornar suas aulas mais dinâmicas, mais divertidas. E para que as crianças possam criar os personagens. Você pode fazê-los em cores diferentes. Aqui eu misturei apenas uma. E ele ficou laranja, mas você pode fazer vermelho, azul, amarelo, o que quiser. Para separá-los por cores é preciso separar as massas. E podemos usar uma cor diferente para cada uma delas, seja aroma de água ou corante vegetal. Agora vamos fazer a massa, mas com um pouco de glitter. Também temos a massa com glitter ou diamantina. Para isso, você só precisa fazer bolinhas pequenas ou grandes, glitter ou purpurina de diferentes formas e cores. Ela é feita como a massa clássica, mas você só vai espalhar o glitter. Sabe, isso parece tão fácil e você pode dizer, ah, mas é só purpurina. Mas se você visse como as crianças adoram fazer isso, quando você diz a elas, você quer a massa simples ou a massa com purpurina? Todas elas correm para a massa com glitter. Portanto, a única coisa que muda é que sua massa tem glitter. Mas isso é muito divertido para as crianças. A massa para brincar. Podemos fazê-la em casa ou fazer durante a aula. Essa massinha pode ser colocada em um saco ou em um saco com fecho de correr, guardada na geladeira e durará cerca de 1 semana, para que não se torne pegajosa. Neste livro você encontrará diferentes tipos de ideias que você pode usar para fazer massinha ou massinha de modelar. Você também encontrará diferentes divisores de cabelo, a teia da amizade, o jogo do nome e o gesto, a bola de perguntas, o trem dos nomes. Também haverá jogos como o tesouro de Jesus, a rede do pescador, o caminho de Jesus, a corrida com fé. O que você acha? Podemos usar vários e eu gostaria que vocês pudessem usá-los e fazer os experimentos também. Se houver algo que você não tenha, lembre-se de substituí-lo por outra coisa. O importante aqui é que você possa fazê-lo. Se algum desses experimentos não funcionar para você, ou se for muito difícil usar qualquer um dos materiais ou fazer os experimentos, lembre-se de substituí-lo por outro. Usar qualquer um dos materiais ou encontrá-los. Há muitas coisas que podem ser usadas, que podem ser feitas em sua sala de aula e que talvez existam em sua cidade ou em casa. Procurei atividades diferentes de coisas fáceis que podemos encontrar em casa ou perto de onde moramos. E espero que tenham se divertido neste workshop e que se sintam encorajados a colocar em prática as ideias que lhes deixei. Gosto muito da ideia de que há muitos professores que são muito dinâmicos e outros que têm dificuldades como eu. Por isso criei este workshop com a necessidade de usarmos esse tipo de ferramenta para tornar nossas salas de aula mais divertidas, para que as crianças possam se integrar à sala de aula.
mais divertidas para que as crianças se integrem mais e possam participar. Como fico feliz por haver professores como vocês que podem servir ao Senhor, que têm um coração disposto a aprender mais e a poder trabalhar com as crianças que vocês têm. Portanto, despeço-me de você, espero que tenha gostado deste workshop e sei que neste encontro seu coração será preenchido, não apenas para doar ao Ministério Infantil, mas para que você, como professor, líder ou pastor, receba mais daquilo que o Senhor preparou para você. Tchau!